gente hoje vai entrar numa nova fase do curso de História da Igreja, né? Uma nova fase da história, e a gente vai começar a estudar a Revolução Francesa. Para estudar a Revolução Francesa, como a gente já aprendeu, todo fato histórico importante ele tem uma porção de antecedentes. Então, hoje a gente não vai entrar na Revolução propriamente dita, mas a gente vai tratar de alguns antecedentes da Revolução Francesa, particularmente do Iluminismo e dos Iluministas. O Iluminismo é um movimento que ocorreu na Europa, sobretudo na França, mas em todo lugar da Europa, um movimento filosófico que dominou a Europa então no século XVIII, que é justamente o século da Revolução Francesa, né? Para o Iluminismo, da onde vem o nome Iluminismo, né? Porque os próprios iluministas eles diziam que defendiam la raison éclairée, né? A razão esclarecida, iluminada, né? E diziam então que eles estavam no século das luzes. Diziam que estavam no século das luzes para tentar se antepor à Idade Média. E o termo Idade das Trevas foi cunhado, foi inventado justamente nessa época pelos iluministas, né? Porque eles vão querer então difundir uma nova concepção de Idade Média, queria dizer que a Idade Média era uma época de trevas, porque a Idade Média foi uma época católica, daí o interesse em difamar a Idade Média, tá? Uma coisa que vai defender, a gente vai estudar isso hoje, que vai ficar bastante... é uma das grandes bandeiras do Iluminismo, é a questão da soberania da razão. A razão humana seria capaz de compreender tudo. Um desprezo da fé. A fé vai ser tida como uma espécie de superstição. E na questão social, política, o que vai ser defendido é o famoso contrato social de Rousseau. Isso a gente vai verificar também, né? O Iluminismo vai trazer um novo conceito de Estado. O Estado é importante, né, porque o homem é um ser social, mas a função do Estado é, sobretudo, cooperar com a Igreja na salvação das almas. Para o Iluminismo, o Estado agora tem como objetivo simplesmente promover o bem-estar das pessoas. As pessoas terem uma vida confortável, as pessoas terem uma vida satisfazendo todas as suas necessidades materiais, e não mais o Estado cooperando com a Igreja na salvação das almas. Por que isso é errado? Porque se cada indivíduo... O argumento é o seguinte: se cada indivíduo é uma criatura de Deus e está, portanto, obrigada a prestar culto a Deus, a sociedade, o Estado, que é um conjunto de pessoas, também está obrigada a prestar culto a Deus. Quem fez o homem social foi Deus. Deus poderia ter feito o homem diferente, não sendo um ser social. Como é que eu provo que o homem é um ser social? O homem nasce de uma sociedade, né, da sociedade conjugal. Depois, o homem não consegue viver sem ser em sociedade. Ninguém é capaz de prover tudo que é necessário para a sua subsistência. Nós precisamos uns dos outros. Ora, Deus, então, que fez o homem social. Deus poderia ter feito diferente, mas não fez. Então, a sociedade ela é uma consequência do modo como Deus fez o homem. Portanto, se cada homem está obrigado a prestar culto a Deus individualmente, também a sociedade tem que prestar culto a Deus. Então, um dos papéis do Estado é cooperar com a salvação das almas e a maior glória de Deus. Claro que o Estado tem que se preocupar com a administração material da sociedade. Esse é o papel dele. Mas sempre visando o bem das almas. Então o Estado nunca vai poder aprovar leis que contrariem a lei de Deus. Isso é um absurdo, né? Como há hoje, por exemplo. Então é nessa época que vai começar a se defender também uma separação entre igreja e Estado. Nunca houve sociedade em que a religião fosse separada do Estado. Isso vai começar a surgir agora, né? É nessa época também que vai se dar o embasamento teórico para o absolutismo.
isso aqui é importante falar, as pessoas normalmente confundem monarquia com absolutismo. Então muitas pessoas vão criticar o absolutismo, vão criticar a monarquia, dando características do absolutismo. O absolutismo é justamente a corrupção da monarquia. Então esse absolutismo da Renascença, ele é uma característica, uma corrupção da verdadeira monarquia. E esse absolutismo vai ser defendido, teoricamente, justamente nessa época. Vai ser defendido, por exemplo, por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vai dizer que não existia, antes de haver uma legislação soberana, não existia justo ou injusto. Tal ato passa a ser justo ou passa a ser injusto à medida que o rei determina se aquilo é certo ou errado. É o mais completo absolutismo. A gente verifica então que o que o absolutismo defendia, que é o poder absoluto do soberano, é o que defende hoje a democracia. Só que a democracia não coloca o poder absoluto no soberano, coloca na maioria. Então hoje não existe mais, para a democracia, não existe mais certo ou errado. É certo aquilo que a maioria define como certo. Então, se a maioria no Brasil escolher que o aborto é bom, o aborto passa a ser bom no Brasil porque a maioria decidiu. Se decide que a pena de morte não pode, a pena de morte passa a ser má porque a maioria assim o quis. Então, esse poder absoluto que era dado ao rei no Renascimento, hoje é dado à maioria. Não existe mais certo ou errado, toda a verdade é relativa. A maioria que vai definir se aquilo é certo ou não. Essa é uma época também que há um grande desprestígio do clero. O clero estava com grande desprestígio e a gente vai verificar que o clero na França era um assíduo leitor, por exemplo, da enciclopédia. Todos esses erros que os iluministas defendiam, os padres beberam nessa fonte enormemente. Isso tudo às vésperas da Revolução Francesa, tá? Então acreditava-se que a razão, como eu já disse, podia resolver tudo, podia conhecer tudo, podia explicar tudo, e não era necessário ter fé. Sim. Por que a enciclopédia é ruim? Por que a enciclopédia é ruim? Né? Então eu vou adiantar um pouco aqui. A pretensão da enciclopédia era conter todo o ensinamento que existia até então. Então já era uma coisa bastante pretensiosa. Depois a enciclopédia ela organiza o saber de forma não lógica, mas numa ordem alfabética. Então não é uma ordem lógica do saber, mas é uma ordem alfabética, simplesmente uma ordem alfabética. Depois ela foi feita com ares de filosofia, de amor à ciência, de indiferença diante da verdade, mas com muita malandragem. Então a enciclopédia, ela trazia, quando ela, por exemplo, tinha um verbete que, por exemplo, catolicismo. Então tinha um verbete que tratava o catolicismo, muitas vezes colocando no ridículo a religião, mas nunca de forma clara, sempre uma forma polida, como se fosse uma pessoa escrevendo. Quem escreveu isso foi Voltaire, Diderot, etc. Rousseau escreveu uma parte também. Como se aquilo fosse simplesmente um interesse intelectual pela verdade. E como toda enciclopédia, ao final, ele faz referências a outros verbetes que têm relação com aquilo que foi tratado. Então, por exemplo, o verbete agricultura. Ao final, ele pode ter lá, veja também pecuária. Veja também a vida no campo. Vai ter sempre alguns verbetes que têm relação com aquilo que foi tratado. Quando tinha um verbete, por exemplo, religião, ou então catolicismo, no final tinha lá, veja também superstição. Quer dizer, de uma forma sutil, mostrando para as pessoas, olha, isso aqui é um tipo de superstição. Então é uma forma muito desonesta de tentar fazer as coisas. Eu vou tratar mais da enciclopédia mais para diante, né? Então o absolutismo encontrou apoio teórico no iluminismo.
que vai defender então que os reis, é o que eles chamavam dos monarcas esclarecidos, que eram, isso vai ter uma grande difusão naquela época, né? Essa época na França é a época das guerras religiosas, isso vai ser tratado aqui numa outra aula, as guerras religiosas. As verdades da Sagrada Escritura vão ser colocadas também em dúvida. Então aqui vocês notem que existe uma espécie de contraposição à posição de Lutero, né? Lutero defendia que só vale a Bíblia, está errado, tem que ser a Bíblia e a tradição, e os iluministas vão dizer que não vale a Bíblia não tem valor nenhum. Então a maçonaria sempre faz isso, põe os dois extremos, os dois erros, para poder captar os dois tipos de pessoas. Aquele que é contra a Sagrada Escritura vai logo se encantar pelos argumentos iluministas. E o oposto vai se deixar levar pelo argumento dos protestantes, que só vale a Sagrada Escritura. Tá? Então, também esse movimento vai ser ecumênico. Né? Vai ser ecumênico porque eles vão ser contra a religião e defendendo que, na verdade, todas as religiões salvam. O que importa, eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro de Rousseau. Rousseau escreveu alguns livros, um livro importante dele, muito citado, é um livro chamado Emílio, que trata da educação. Então, nesse livro, ele coloca uma frase na boca de um vigário, né, o vigário samoiano, e olha que interessante o que esse vigário diz. Sirvo a Deus com simplicidade de coração. Procuro saber somente o que importa para minha conduta. Quanto aos dogmas que não influem nem nas ações, nem na moral, pelos quais tanta gente se atormenta, a verdade é que me preocupam muito pouco. Vejo todas as religiões particulares simplesmente como instituições salutares, que prescrevem em cada país uma maneira uniforme de honrar a Deus por meio de um culto público e que podem todas elas ter suas próprias razões por causa do clima, do governo e do gênio do povo, ou qualquer outra causa local que a faz preferível às demais segundo os tempos e lugares. Portanto, qual é a causa da religião? O clima, a personalidade do povo, o tipo de vida que eles levam. Então a religião tem uma causa natural, não é uma religião revelada. Por isso que há tantas religiões, porque os povos, os climas e os modos de vida são distintos. Toda religião tanto faz. Né? E aí ele termina dizendo: creio que todas são boas quando se serve nelas a Deus de uma forma conveniente. Quer dizer, isso aqui parece hoje, né? É século XVIII, mas parece que está no século XX e XXI. Tanto faz. O que importa é a pessoa servir a Deus com retidão de coração. E aí termina dizendo: o culto essencial é o do coração. Quer dizer, então o que importa é o amor. Né? Diderot também vai defender que a religião, tudo que teve começo, um dia vai ter um fim. E ele diz que todas as religiões se sabe qual foi o começo, portanto todas elas vão acabar. Dizendo que as religiões não têm nenhuma importância. Nessa época também, isso aqui eu estou dando como introdução da aula, é uma época pós-descobrimento. E os iluministas vão usar muito a questão dos novos povos descobertos para ensinar o indiferentismo religioso, que vão dizer, eles vão inventar a teoria do bom selvagem. Então, puxa, tá vendo? Nas terras que foram descobertas, há uma porção de povos selvagens, mas muito bons, e que nunca ouviram falar em Jesus Cristo. Nunca assistiram uma missa. Sequer sabiam que existia a religião católica. E são pessoas boas. Portanto, não é a religião católica que faz as pessoas serem boas. Não são os mandamentos. Não é a moral. E existe algo bom que está dentro do homem, que se o homem dá ouvido àquilo, ele vai ser bom. Veja o exemplo dos selvagens nas terras descobertas. Então, essa quer dizer do bom selvagem. Ora, isso é uma grande mentira, né? A gente sabia que o bom selvagem nunca existiu. Aqui, os astecas no México, como já vimos, sacrificavam as pessoas, matavam as pessoas aos montes.
Então não tinha bom selvagem, coisa nenhuma, né? Mas isso então vai produzir nas pessoas uma ideia de relativismo religioso, relativismo moral, tá? É também dessa época que vem a ideia do sábio pagão, por exemplo, a ideia do sábio chinês, que embora fosse pagão, não tem relação nenhuma com a fé, ele é tão sábio, tão virtuoso quanto qualquer cristão, qualquer católico, né? Apesar de tudo isso, deles defenderem que todas as religiões são boas, que isso, aquilo, etc., eles vão também ter uma posição de enorme intolerância com o catolicismo, claro. Vão defender, Rousseau vai defender isso, que o pecado original é uma grande bobagem, que não existe pecado original, porque o homem é bom, naturalmente bom. Eles vão negar. É claro que a natureza humana, isso eu já expliquei aqui, a natureza humana é boa, e continua sendo boa mesmo após o pecado original. A natureza humana, após o pecado original, é uma natureza doente. Hoje nós temos tendência ao mal, mas nossa natureza é boa. Mas o homem tem tendência ao mal. Isso todo mundo sabe. É só tocar o despertador de manhã que a gente não quer levantar da cama. A gente sabe. Não é que a gente compreende que não se deve levantar da cama. A gente sabe que tem que levantar, mas a gente não quer. O problema aqui é uma briga, por assim dizer, entre a inteligência e a vontade. Rousseau vai negar isso. Vai dizer que o homem é bom, que é a sociedade que corrompe o homem. Olha, isso é uma contradição. Porque a sociedade é o conjunto de homens. Como pode eu somar bom e o conjunto ser mal? Eu sou bom, mais bom, mais bom, mais bom, igual ruim. Isso é uma contradição. Então, é mentira que o homem é bom e a sociedade que o corrompe. Tratando um pouco mais sobre a questão da teorização do absolutismo e do relativismo religioso, eu vou dar aqui um resumo para vocês, por exemplo, agora as posições de John Locke, em inglês também da viragem do século XVII para o XVIII, que vai defender que as crenças eram em grande parte produto do ambiente. Então, o clima ou o ambiente é que vai produzir a crença, né? Depois, a aceitação da igualdade de todos os homens, já que a diferença não se deve ao sangue, mas à diversidade do meio ambiente, né? E por contradição, essa igualdade ele não aplicava ao homem primitivo, que ele dizia que o homem primitivo estava dissociado do restante da humanidade, né? O que é uma tese, né? Se o homem primitivo, o homem ainda não civilizado, ele está dissociado da humanidade, o povo que foi descoberto, que ainda não é civilizado, não faz parte da humanidade, portanto pode ser escravizado. Então os princípios de John Locke deram embasamento teórico para a escravidão nos continentes descobertos, tá? Ele vai dizer também que a sociedade, regulando as condições materiais, poderia promover a condição moral de seus membros. Isso aqui é um absurdo. Parece uma frase bonita, né? A sociedade, regulando as condições materiais das pessoas, vai fazer com que elas sigam a moral. Ora, então, portanto, quem não tem uma condição boa vai ser como que fatalmente obrigado a não seguir a moral. Então, quer dizer, isso aqui é racismo. Todo pobre é ladrão. Ele é um desfavorecido socialmente, portanto, ele não consegue cumprir as leis da moral. É um absurdo, né? Todo mundo pode praticar a lei de Deus, tá? Depois defendia todo o naturalismo, etc. Um pouco antes dele, né, Hobbes, que eu já falei, vai também defender uma moral meramente utilitarista. O que quer dizer isso? Que a moral ela não tem nenhuma relação sobrenatural. A moral, ou seja, o que as pessoas têm que fazer, as pessoas têm que evitar, ela tem simplesmente uma função utilitarista, que as pessoas, a moral tem que ser preservada para que haja paz no Estado. Não existe ofensa a Deus. Não existe uma relação da moral com um Deus
criador. A moral, então, deve existir moral, sim. As pessoas a igreja tem que ensinar os mandamentos? Tem que ensinar. Por quê? Para que isso produza ordem na sociedade. Só por isso. Não que se a pessoa roubar, matar, há uma ofensa a Deus, um castigo, nada disso. É simplesmente uma questão utilitarista, tá? Vai ser defendido, por exemplo, por um inglês, um anglicano, era clérigo, chamado Samuel Clarke, que ele não se interessava tanto pelos atributos de Deus quanto pelos deveres do homem, que ele não queria se ocupar da providência divina, senão do que devem realizar os homens. Quer dizer, não deve se preocupar com a providência divina, deve se preocupar com aquilo que os homens têm que fazer. Seria um absurdo, é o contrário do que ensinava Santo Inácio. Santo Inácio dizia que a gente tem que agir como se tudo dependesse só de nós e nada de Deus. E rezar e ter confiança, como se tudo dependesse só de Deus e nada de nós. Então tem que confiar na providência. Todo pai de família sabe disso, né? Tem que acordar cedo, trabalhar duro, mas confiar em Deus. Como dizia Santa Joana d'Arc, os soldados combaterão e Deus dará a vitória. Não adianta querer fazer tudo sem a ajuda de Deus e não adianta ficar deitado eternamente em berço esplêndido, só esperando a ajuda de Deus, sem se esforçar. Isso também não leva a nada. Então, tem que se esforçar e confiar na providência divina. Depois, defendiam também que o cristianismo deveria ser razoável. O que quer dizer ser razoável? O cristianismo ele é razoável. Mas razoável no sentido de não ter nada que fosse superior à razão. Quer dizer, sendo contra os mistérios. O que é um mistério? Um mistério de fé. É algo que está acima da nossa inteligência. Então, o mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas. Isso é uma verdade que nós não podemos compreender totalmente. Porque sendo um mistério, ela está acima da nossa inteligência. Ela não é contrário à inteligência. Ela está acima da inteligência. Né? A nossa inteligência não consegue compreender totalmente aquela verdade. Todos os mistérios são assim. Então os mistérios nunca são absurdos. Nunca são coisas irracionais. O mistério é sempre uma coisa que simplesmente está acima da nossa inteligência. Mas alguns aspectos dele a gente consegue compreender. Tá? Depois, para tratar um pouco mais agora do iluminismo na França, né? O iluminismo na França vai ser um pouco diferente do inglês. O inglês é um iluminismo mais deísta, né? O que é o deísmo? Que vai defender que Deus, depois de ter criado o universo, não se importa mais com o universo, criou e largou. Né? Na França, a questão da razão que vai ter muita força. Né? Por exemplo, a enciclopédia na França, né? Para tratar aí mais da questão da enciclopédia. Além do erro de tratar das questões só numa ordem meramente alfabética, a enciclopédia ela procura reduzir a Deus e a religião uma simples superstição, né? Como eu falei para vocês. Só para dar um esquema, ela era dividida em 3 partes, né? A parte da memória, que tratava da história, a parte da razão, que tratava da filosofia, e a parte da imaginação, que tratava da poesia. Dentro da filosofia, da parte da filosofia, estava a teologia. Ou seja, colocando a teologia como sendo inferior à filosofia. E, claro, é um absurdo, né? A parte que trata, por exemplo, do conhecimento de Deus fica próximo da parte que trata de magia negra. Tudo feito, calculado, para que as pessoas possam, de fato, que as pessoas recebiam aquilo, a enciclopédia era escrita e entregue em fascículos. Né? As pessoas assinavam e recebiam pelo correio fascículos, acho que mensais ou quinzenais, não me lembro agora. Na lista de assinantes havia uma porção de padres. Uma porção. Então eles recebiam aqueles fascículos para montar os volumes, os tomos, e aquilo vinha quase como uma... Eu imagino que ele devia chegar quase como se fosse uma mensagem dos céus. Né?
Foram os deuses que escreveram aquilo, né? Foram os filósofos que escreveram. Então, cheio de prestígio, e chegava então com toda essa malandragem para fazer as pessoas acreditarem que a religião é simplesmente mais uma forma de superstição, né? Então, por exemplo, tem um trecho que diz: não se deve confundir a imoralidade com a irreligiosidade. Não é porque a pessoa não tem religião que ela não vai ter moral. A moral pode dar-se sem religião. Só pode ser boa sem ter religião. E a religião pode ir acompanhada, mesmo frequentemente, da imoralidade. Quer dizer, você quer ser bom, você não precisa da religião para ser bom. Há um monte de gente que não tem religião e é boa. Há um monte de gente que tem religião e que não é boa. Olha isso aqui que interessante, né? No artigo sobre cristianismo, o verbete cristianismo foi escrito por Diderot. Lá ele ataca a igreja, né? Usando esse esquema. Então, junto a uma casca de respeito pela sublime religião de Jesus, né? Todo respeitoso, ele coloca questionamentos que visam rechaçar a moral. Então, por exemplo, ele critica a igreja por a igreja combater as modas. Porque diz, a igreja combatendo as modas, ela vai prejudicar o comércio. Prejudicando o comércio, prejudica o Estado. Entenderam? Depois, coloca, devido, pois, à sua própria Constituição, o cristianismo é pouco apropriado para reportar a felicidade aos Estados. Quer dizer, o cristianismo não produz a felicidade. Né? Então, essa era toda essa casca de... A enciclopédia foi condenada, né? Condenada por Clemente XIII. Dizendo que ela era perniciosa à religião e aos costumes. Então, depois agora, enfim, isso aqui é para a gente ter um pano de fundo da mentalidade que existia na Europa e sobretudo na França às vésperas da Revolução Francesa. Todas essas ideias foram entrando em toda a população. O clero, como eu disse, lia a enciclopédia, a nobreza lia a enciclopédia, o rei da França lia a enciclopédia. Todas essas ideias estavam em toda a nobreza e em todo o clero. Por isso, quando começou a Revolução, houve pouca resistência no começo. Foi quando a Revolução começou uma perseguição mais violenta à religião, à missa, etc., que aí houve resistência. Mas no começo, essa era a ideia reinante. Todo mundo, o rei inclusive, apoiava essas ideias e tinha todas as ideias iluministas e todas as ideias da enciclopédia. Né? Então, quando havia as peças de teatro contra a igreja, contra a monarquia, o rei ia assistir. A rainha ia assistir. Né? A igreja, então, a religião foi colocada fora de moda. A pessoa que tinha religião era uma pessoa sem cultura, era um caipira. Uma pessoa que rezava, que tinha fé, era uma pessoa fora da moda, uma pessoa que não pensava. Uma pessoa cheia de superstições, de escrúpulos e que se deixava dominar por isso. Segundo Kant, ela era culpada por isso. A pessoa que se deixava dominar por essas coisas, não deixando a sua inteligência se desenvolver, ela tinha culpa por isso. Então, a pessoa tinha que se libertar de toda essa religião. Os principais, então, profetas dessa nova religião que cultuava a razão, né, vão ser os enciclopedistas. Né? Um dos mais famosos deles era Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele foi educado no calvinismo, foi criado longe dos pais. Os pais morreram quando ele era bem pequeno. E ele, então, assim, já bem pequeno, teve que se virar muito. Então, até roubos ele praticou. Né? Então, era uma pessoa que não tinha muita moral. Teve várias mulheres, uma pessoa que não vivia bem, e teve 5 filhos.
Todos os 5 filhos ele colocou no orfanato, não criou nenhum dos filhos. E escreveu um livro, o Emílio, ensinando como se deve educar uma criança. Como pode um homem desse, que pôs os 5 filhos no orfanato, escrever um livro ensinando como os outros têm que educar as crianças? E o livro é um absurdo. Ele defende que o garoto tem que ser criado, isolado, ele vai ter um tutor e nunca deve ver uma menina. Jamais. Totalmente isolado. Então, só depois de grande, o que mais que isso? Isso é um tipo de ganso, que era uma moça. Quer dizer, uma coisa louca. Uma coisa louca. Então, esse homem vai defender, então, que para se alcançar o bem, é preciso evitar toda correção e esforço. O homem é naturalmente bom. Então, toda a nossa educação moderna é baseada em Rousseau, hein? Toda a nossa educação moderna, que não pode reprovar o aluno, não pode dar nota baixa, vai traumatizar. Tudo isso não pode prender o bandido. A culpa é da sociedade, o bandido é bom. No fundo, nós temos que acreditar que ele é bom. Tudo isso aqui vem de Rousseau, né? Toda a decadência da sociedade moderna vem das ideias de Rousseau, né? Então, para Rousseau, a religião era uma religião meramente natural. Não era uma religião revelada por Deus, e era uma religião natural que emanava do coração do homem, né? Do ponto de vista político, ele vai defender o contrato social, vai escrever, né, do contrato social, que ele vai defender então que o poder vem do povo, que a soberania do povo é absoluta e independente, inclusive, de Deus. Quando o povo decide que uma coisa é boa, aquilo é bom, independente de Deus, né? Para ele, a sociedade não tem como primeiro autor Deus, mas sim a vontade humana. Quer dizer, então, olha a contradição, né, que nós tratamos aqui. A sociedade não decorre da natureza humana como Deus a criou. Decorre de uma decisão do homem. O homem decidiu viver em sociedade. E combinou, mas para viver em sociedade, cada um tem que abrir mão de alguma coisa, senão fica impossível. Tá, então vamos fazer um contrato. E aí há então o contrato social que estabelece as regras da sociedade. Ora, não há nenhum registro histórico, e nem nunca houve, né? Não há nenhum registro histórico desse tal contrato social. Isso nunca existiu. Mesmo porque a gente vê que a natureza humana, que o homem é um ser naturalmente social, né? Depois, o bem advém do número, não da razão. Aquilo que a maioria define passa a ser bom. Quer dizer, aquilo que então se atribuía ao monarca, o monarca absolutista, o que ele define como bom é bom, agora passa a ser esse poder divino passa a ser agora dado não ao monarca, mas ao povo. Mas notem que é o mesmo erro, hein? O erro do absolutismo é o mesmo erro da democracia liberal. Não existe verdade, o que o rei define é certo. Não existe verdade, o que a maioria define é certo. É o mesmo erro. Só que não é mais o monarca, a maioria. Tá? Ficou claro isso aqui? Isso aqui é bem importante, né? Depois, para ele, o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, e o pecado original não passa de um mito que não tem existência real. Ele cooperou durante um tempo. O Rousseau era extremamente vaidoso, né? Então ele vai cooperar durante um tempo com a enciclopédia, mas tempo depois ele rompeu com os enciclopedistas e não contribuiu mais, né? Para vocês terem uma ideia, como ele era vaidoso, ele chegou a dizer: aquele que não se entusiasma por mim não é digno de mim. Quer dizer, é uma frase típica de Dr. Plínio e TFP, né? Aquele que não se entusiasma por mim não é digno por mim. Depois uma outra frase dele: de todos os homens que observei em minha vida, ninguém era melhor que eu. E colocou 5 filhos no orfanato. Quer dizer, eu só era mal. Eu não prestava. Essa que é a verdade. Não adianta palavrinhas bonitas. Ele não prestava. Né? Quando ele vai morrer em 1778, morreu sozinho, né? Sem aduladores à volta dele. Era uma pessoa muito
como ele era muito estrelinha, pessoa muito que se isolava muito, né? Ele devia ser muito insuportável para ele mesmo. Consta-se que ele inclusive se envenenou, ele teria se matado, né? O pior de todos enciclopedistas e iluministas, contudo, não foi Rousseau, foi um que foi até publicamente inimigo de Rousseau e que trocavam farpas várias vezes, que é Voltaire. Voltaire, esse não era o nome dele de nascimento era François-Marie Arouet. Ele vai mudar de nome quando ele cresce, porque dizia que o nome Voltaire era um nome mais sonoro, então não era vaidoso, né? O pai dele era notário, jansenista, e Voltaire estudou num colégio jesuíta, foi um dos jesuítas, né? Foi viver na Inglaterra, viveu na Alemanha, viveu na Suíça, viveu na Bélgica, viveu em todo canto. Era uma pessoa brilhante, inteligentíssima, que discutia muito bem. Chegou a ser preso, inclusive, por furtos, assim como o Rousseau, ele também cometera furtos. E o que movia Voltaire era o ódio à igreja. Nunca houve, acho que na história, uma pessoa que odiasse tanto a igreja como ele. Todos os escritos dele, ele terminava écraser l'infâme, né? Esmagai a infame. A infame era a igreja católica. A igreja católica, ou Cristo, ou a igreja de Cristo, né? Mas ele tinha um ódio. Os escritos dele, ele às vezes repete mais de uma vez écraser l'infame. Tem que sempre dizer, ele tinha um ódio brutal à igreja católica, né? Então, ele atacava nas obras dele e ele atacava de uma forma muito sarcástica e muito viva. Ele escrevia bem, depois ele sabia escrever de uma forma divertida. Eu acho que ninguém soube usar tão bem quanto ele esse sarcasmo e essa ironia contra a igreja. É uma pessoa extremamente irônica e que escrevia debochando a mais no poder da igreja, mas sempre com muito conteúdo, assim, coisas falsas. Ele depois tem umas frases dele aqui que eu vou dizer. Ele defendia a mentira a mais no poder. Ele dizia, precisa mentir constantemente, né? Deixa vocês verem aqui que eu não estou inventando. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha que coisa interessante. Ó, ele chegava a assistir à missa, inclusive comungava, né? Às vezes ele cooperava com construção de igrejas, estava construindo uma igreja, ia lá, ele era muito rico, né? Aí a frase deles, entre aspas, isso aqui: é preciso mentir como um diabo, não timidamente, não só durante um tempo, senão descaradamente e sempre. Então, quer dizer, para poder, ele tinha ódio da igreja, mas às vezes ele ia à missa, comungava, dava esmolas para a igreja que estava construindo. Ele falou, preciso mentir sempre, né? Então ele vai mentir a vida inteira. Nunca ninguém foi tão inimigo da igreja como ele, né? Os escritos dele eram escandalosos, né? Uma frase dele: excitai todos os meus irmãos a perseguirem a infame, a igreja, de viva voz e por escrito, sem lhe dar um momento de descanso. Atacai a infame. O que me interessa é o seu aviltamento, a propagação da verdade e o progresso da filosofia. A verdade aqui eram os ensinamentos iluministas, né? Que não eram verdades coisa nenhuma. Mas você vê como era um homem movido pela raiva. Um homem movido pelo ódio, né? Tinha um prestígio enorme em toda a Europa. Ele vai, por exemplo, incentivar muito a enciclopédia. Ele vai dizer que ele depositava todas as esperanças dele na enciclopédia. Para ele, Deus era um arquiteto do universo. Atenção na expressão, né? Deus era um arquiteto do universo que não cuidava do mundo que criara, né? O progresso humano substituiu a providência divina. Então Deus criou o universo, mas Deus despreza o universo. Deus não cuida mais do universo. Então, não é a providência divina que cuida da criação. Porque a providência divina é o que é? O governo de Deus sobre a criação, né? O governo de Deus na criação chama-se providência divina. Para Voltaire não havia providência.
Deus abandonara e agora era a técnica, o progresso que substituiria a providência, né? Era um homem muito rico, como eu falei para vocês, ele era próximo aos nobres, tinha um prestígio na corte, inclusive na corte francesa, na corte de Luís XV. Tinha um prestígio enorme, era bajulado a mais um poder. Foi conselheiro de muitos monarcas, da Prússia, etc. Rousseau era contra a monarquia. Voltaire não, porque a monarquia protegia ele tinha o favor do rei, então ele desprezava o povo. E ele dizia o seguinte, olha isso aqui que interessante, né? Isso aqui é uma carta dele, hein? Se o povo chega a raciocinar, tudo está perdido. Será sempre bárbaro o povo. É um animal que precisa de canga, de aguilhão e de ferro. O povo em França necessita ser levado a pontapés. É o que eu faço. Tem um desprezo pelas pessoas único. Né? Ele negava ao povo até o direito de ser educado. As pessoas não podiam receber educação, podiam receber formação. Isso é uma coisa tremenda, hein? O contrário do que a igreja sempre fez, né? Depois olha o que ele vai dizer. É preciso criticar os autores que não pensam como nós. É preciso envenenar habilmente a sua conduta. É preciso colocar as suas ações sob uma luz odiosa. Se os fatos nos faltam, há que expô-los, fingindo calar uma parte de suas faltas. Tudo é permitido contra eles. Quando é para atacar os inimigos, pode tudo. Né? Depois aqui... quando foi... Esse homem tinha um prestígio enorme, né? Quando foi em 1758, ele era muito amigo de D'Alembert. D'Alembert era um enciclopedista. Ele escreveu: daqui a 20 anos, Deus estará vencido. Ele queria formar uma sociedade, mas uma sociedade de homens dedicados, hein? Que fossem levar uma vida como que de monges, para se dedicar a destruir a igreja. Eu falei assim, não é possível que com 12 homens ignorantes a Igreja Católica conquistou o mundo inteiro. Eu falei assim, não é possível que com 3 pessoas inteligentes a gente não possa acabar com a religião. E aí então o projeto dele, ele chegou de fato a fazer um projeto, ele propôs ao rei da Prússia que a sede dessa sociedade, tinha que ser uma sociedade secreta, fosse na Prússia. E ele escreveu para outros enciclopedistas, dizendo, olha, temos que ir para a Prússia e formar essa sociedade secreta para poder fazer o trabalho oposto ao que fizeram os apóstolos, destruir a religião católica. Só que ninguém quis sair da França, então quiseram ficar em Paris. E ele ficava uma fera. Então há escritos dele na época dizendo que isso é um tal absurdo que ele chegou até a duvidar da própria razão, se a razão de fato era tão boa assim. Como é que podem as pessoas trocar esse projeto pelo conforto de continuar vivendo na França? Você vê que o projeto dele era um projeto de destruição da religião. Né? Então quando foi em 1758 ele vai escrever: daqui a 20 anos a religião, Deus estará vencido. Porque uma vez uma pessoa falou para ele, quem você pensa que é? Você acha que vai conseguir destruir Deus e a religião? Ele respondeu, vamos ver. Eram falando de um orgulho demoníaco, né? Então quando ele disse, então em 20 anos depois, como Deus faz as coisas, 20 anos depois, em 1778, ele morreu. Ele disse, daqui 20 anos Deus estará vencido. Ele vai morrer. Pouco antes de morrer, ele saíra de Paris em 50 e poucos, acho que 54. E não voltou mais para Paris. Ele tinha ido para outros lados, tinha ido para outros países, e depois ele comprou, perto de Genebra, mas ainda dentro da França, ele comprou um sítio e passou 26 anos da vida ali. Ele trabalhava freneticamente. Tinha uma situação financeira muito confortável,
mas só se dedicava a escrever. Ele recebia cartas aos montes, escrevia muito, sempre contra a igreja, com um trabalho incansável. E então, no fim da vida, em 1778, pouco antes de morrer, ele vai a Paris, que ele não ia a Paris há tantos anos, né? A visita dele a Paris foi uma apoteose. Ele foi recebido como um deus. Notem que interessante isso que eu vou dizer agora. Todos os enciclopedistas acusavam os católicos, culto dos católicos, o culto aos santos, tudo isso não passava de superstição. Então, em 1778, Voltaire vai a Paris. Chegou em Paris e ele foi recebido como um deus. Franklin, né, que fizera a independência americana, Franklin estava em Paris, Benjamin Franklin, e levou o neto para ser abençoado por Voltaire. Voltaire, então, e não é que Voltaire falou, imagina que coisa é essa, que abençoar, isso é superstição. Voltaire colocou as mãos sobre a cabeça do menino e disse: Deus, liberdade, tolerância. Quer dizer, isso parece uma coisa de louco. Quer dizer, um homem que a vida inteira zombou da religião, agora ele virou Deus. E aí, nessa ocasião, ele estava sendo encenada no teatro uma peça dele, chamada Irene, e ele foi assistir a peça. A rainha foi assistir a peça, que é uma vergonha, né? A nobreza estava numa decadência enorme. Na peça, então, ele foi aclamado, foi coroado. Estão me sufocando, que estão me coroando, ele dizia. Quando acabou a peça, fecharam-se as cortinas. Daqui a pouco sobem as cortinas de novo. No meio do palco tinha um busto em mármore de Voltaire. O busto dele foi coroado. Vieram todos os atores, fizeram uma encenação e todos os atores beijavam o busto dele em mármore. Quer dizer, Voltaire foi cultuado em vida. Depois ele foi aclamado na saída do teatro, foi levado até a carruagem dele. As pessoas beijavam ele, beijavam a mão dele, beijavam a roupa dele, beijavam o cavalo da carruagem. Quer dizer, olha que coisa tremenda. Zombaram a vida inteira da religião católica, do culto aos santos, e agora até o cavalo dele era beijado. Até o cavalo dele virou relíquia. Quer dizer, uma coisa tremenda. O homem foi cultuado em vida. Dali a um tanto, ele ficou mal e ia morrer. Né? Isso aqui é importante porque os católicos, muitos dizem, não, Voltaire se converteu e morreu católico. Não foi bem assim, né? Ele ficou bem mal e, de fato, ele pediu para chamar um padre. O padre foi visitar, ele estava para morrer, vomitando sangue, etc. Desculpa dizer isso, é desagradável, mas ele estava morrendo mesmo. Ele então esboçou o desejo de se confessar. O padre falou, você precisa fazer uma retratação. Era um padre jesuíta. Tem que fazer uma retratação. Todo mundo que é um herege ou alguém que ensinou contra a fé precisa se retratar, né? Ele então fez uma retratação. A retratação ele assinou, o padre assinou, havia testemunhas, as testemunhas assinaram, isso tem os documentos, isso é verdade. E ele se confessou. Ele se confessou e depois recobrou a saúde. Recobrou a saúde e voltou a atacar a igreja. Ele se confessou, acho que foi em março de 78. Ele vai morrer em agosto, se eu não me engano. Não me lembro agora aqui exatamente. Mas ele vai morrer meses depois. Ele voltou a atacar a igreja. E o fato dele ter se confessado foi uma desmoralização para todos os bajuladores dele, né? Quando ele fica mal de novo, consta até que ele chamou um padre novamente, mas os discípulos deles não permitiram que o padre fosse vê-lo. Então ele morreu sem receber os sacramentos, né? Queira Deus que ele tenha se arrependido, mas esse homem não valia nada, né? Precisa ver, ele mentiu a vida inteira, né? Mentiu a vida inteira. Será que aquele estava encenando? Queira Deus que não.
Queira Deus que não. Mas o que a gente não pode é cair num certo romantismo e achar, não, que todo mundo vai para o céu. Então Napoleão foi para o céu. Napoleão ensinava catecismo para as crianças quando ele estava na ilha de Santa Helena. Tem sempre um final feliz e todo mundo vai se salvar. Claro que Deus quer salvar todo mundo e muito provavelmente o número daqueles que se salvam é muito maior do que a gente imagina. Mas a gente não pode cair numa ingenuidade e achar que sem mais nem menos todo mundo vai para o céu. Quem se arrepende, pede perdão, Deus perdoa. Mas a gente não pode ter uma visão romântica dessas coisas, tá bom? Então, Voltaire vai morrer em 1773 com 78, às vésperas da Revolução Francesa, com 83 anos de idade, tá? Outro importante iluminista é D'Alembert, né? D'Alembert era um grande amigo e se fez discípulo de Voltaire. Ele estudou num colégio jansenista. Os jansenistas, como vocês estão vendo, tinham muita força na França. Recebeu bacharelado em artes. Depois se dedicou a dar aulas de matemática, né? Se dedicou à matemática. Com 23 anos de idade, ele foi eleito para a Academia de Ciências em Paris. Lia Voltaire e se fez discípulo de Voltaire. É ele que vai dar início, D'Alembert, que vai dar início à enciclopédia. Ele vai escrever um chamado Discurso Preliminar em 1751 e é daqui que vai começar a enciclopédia, tá? Ele afirmava que olha o cinismo, né? Isso aqui é bom para a gente ver. Essas pessoas atacavam a igreja, mas só atacavam dizendo, eu sou inimigo da igreja. Então, por exemplo, D'Alembert dizia que as provas da existência de Deus, de São Tomás de Aquino e de Aristóteles, as 5 vias, né, eram insuficientes. As provas da existência de Deus eram insuficientes. E ele dizia, e eu digo isso em respeito a Deus, porque eu acho que Deus não merece provas insuficientes. Quer dizer, olha que bandido. Puxa, mas olha, acho que Deus merecia provas melhores. Então ele diz que as provas de existência de Deus são insuficientes por respeito a Deus. Ele era hostil à igreja, né? Atacava a moral e também os mandamentos. E apesar disso, apesar de ser contra a igreja, ele frequentava ambientes católicos, de escritores católicos, etc., trabalhando como espião, para poder conhecer a vida das pessoas e depois reportar tudo para Voltaire, porque eram pessoas com as quais Voltaire mantinha debates, né? Então o D'Alembert se infiltrava nos meios católicos para pegar informação da vida das pessoas, depois passava tudo para Voltaire saber se a pessoa tinha algum problema, etc., para atacá-lo e desmoralizá-lo, né? Ele vai morrer, D'Alembert, em Paris, 5 anos depois de Voltaire, vai morrer em 83. Ele tinha um amigo chamado Condorcet, que quando viu que ele ia morrer, ficou preocupado se no final da vida ele ia demonstrar algum arrependimento e algum desejo de se confessar, né? Então, quando veio um sacerdote para visitar D'Alembert que estava à morte, eles não deixaram o sacerdote entrar, não permitiram que o sacerdote entrasse. O autor que eu li até diz que provavelmente ele teria se confessado se o padre tivesse conseguido entrar, né? Então esse amigo dele que comenta, fala, se eu não tivesse lá, o padre teria entrado e ele teria se confessado. Ia ser uma desmoralização. Ele teria mergulhado, ele disse. Teria caído, né? Então ele se orgulhava depois contando a morte do amigo, a morte do D'Alembert, dizendo que ele morreu sem se confessar, né? Isso é que é amigo, né? Um outro, que era um cara de pau de marca maior, junto com D'Alembert, era o chamado Diderot, ficou famoso também, né? Diderot era de uma família rica e a família dele produzia facas há mais de 20 anos, né? E o pai dele queria que ele ficasse padre e matriculou num colégio jesuíta, né? Mas ele, antes de terminar o curso secundário, ele não gostava muito de estudar, não quis seguir o sacerdócio, nem a carreira universitária,
E ele então ganhou a vida dando aulas de matemática, né? É ele que dava aulas de matemática, não o D'Alembert. Ganhou a vida dando aulas de matemática e fazendo traduções, né? O biógrafo dele disse que ele tinha 63 modos diferentes de obter dinheiro. Quer dizer, era um charlatão de primeira, né? Um espertalhão de primeira. Em Paris, ele obteve o título de mestre em artes e vivia da forma desregrada, quer dizer, vivia gozando a vida, né? Olha como ele era malandro. Isso aqui, para a gente ver como esses enciclopedistas, esses iluministas eram bandidos, né? O Diderot combinava com o D'Alembert, os dois eram amigos. Então eles em Paris iam visitar um café. Então, nessa época os cafés estavam na moda, né? As pessoas iam sempre a cafés para conversar. Estava na moda também todos esses círculos de conversa, assim, isso aí estava muito na moda na época, né? Os salões que se falavam. Então, Diderot e D'Alembert iam até um café, chegavam lá como ilustres desconhecidos, sentavam no café como se fossem dois amigos, começavam a conversar. O café sempre cheio de pessoas. Daqui a pouco eles começavam uma discussão sobre religião. Um se fazia de católico e o outro se fazia de filósofo, de iluminado. Então discutindo, não, mas me explica tal coisa. E sempre o iluminado falando com muita eloquência, sabendo argumentar bem, e o católico sempre era um teatro, hein? E o católico, não sabia, falou, e a sua religião, o cara disse sobre isso, tarará. E eles iam levantando a voz. Todo mundo em volta parava e ficava acompanhando a discussão. E o católico não tinha resposta. Ficava sem jeito, não tinha o que responder, daqui a pouco ele ficava com tanta vergonha que ele levantava e ia embora. Quer dizer, aí eles marcavam de se encontrar num outro café para comemorar, davam risada do que eles tinham feito e começava tudo de novo. Quer dizer, isso aqui chama-se desonestidade intelectual. Quer dizer, isso é coisa que se faz. Depois eu falar que a igreja é contra a razão. É uma mentira. A igreja sempre fez foi dar argumentos. A igreja, para tudo tem argumentos. Agora isso aqui, para eles fazerem um teatro, para enganar as pessoas, para dar a impressão, tá vendo? Olha aí, ó, o católico não tem argumento. O católico não sabe responder as coisas. O filósofo atacou também. É isso aí, ó, a fé contra a razão. Uma desonestidade ímpar, né? Que eles faziam. Tá? Isso é uma coisa que deixa a gente com raiva, né? Depois Diderot, em 53, publicou uma obra chamada Interpretação da Natureza, né, onde ele vai defender a eternidade da matéria. Eles eram materialistas, portanto, né, racionalistas materialistas. A matéria, evidentemente, não pode ser eterna, porque a matéria tem potência. Quem não tem potência não é eterna. Né? Depois ele vai também escrever muitos artigos. Para vocês terem uma ideia, ele escreveu mais de 5.000 artigos para a enciclopédia. Foi uma das pessoas que mais trabalhou para a enciclopédia, né? Quando ele já está na... Olha que interessante, né? Para conseguir escrever a enciclopédia, ele precisava de apoio, de assinantes, etc. Gente que mantivesse todo aquele trabalho vivo. Ele, então, vai ter o apoio de famílias, muitas famílias francesas, bispos, todo mundo que assinava a enciclopédia. No final da vida, quando ele estava para morrer, ele vai morrer em 1784, um empregado dele recomendou que ele chamasse um padre para se confessar. Ele aceitou, então veio lá um padre. Isso aqui era muito comum, porque tem que ter ideia que nessa época todo mundo ia à missa. Nessa época todo mundo tinha alguma formação religiosa. Né? Havia ainda, nem que fosse para muitos, uma casca, mas o catolicismo ainda era muito presente. Então uma pessoa morrer e levar um padre era algo muito comum.
E por isso que esse empregado dele sugere que leve o padre na hora dele morrer. Ele aceitou, mas os amigos dele estavam olhando tudo de perto. Ih, mandou chamar o padre. Quando chegou o padre, os amigos dele foram falar com ele, né? Com o Gideon. Falaram, não, por que você chamou o padre? A sua doença não é grave, você não vai morrer. Você tá bem. Ih, daqui pra você morrer, meu cara, isso aí tá longe. E foram tranquilizando ele para ele não ter medo da morte que estava chegando, né? Porque eles tinham medo da desmoralização, né? E aí falou para ele, sabe o que você precisaria? Você precisaria tomar um pouco de ar puro do campo. Conseguiram, então, convencê-lo, ele não recebeu o padre e levaram ele embora de Paris. Levaram ele e não contaram para onde levaram. Só trouxeram ele de volta para Paris depois de morto. Então também morreu sem receber os sacramentos. Né? Isso aqui é bom para a gente aprender, né? Que tal vida, tal morte. A pessoa, como o padre Edivaldo ensinou outro dia, a pessoa que não procurou Nosso Senhor durante a vida, Nosso Senhor provavelmente não vai procurá-lo na hora da morte. Né? Então, esses aqui até que Nosso Senhor foi procurar, mas os amigos que eles tinham eram tão ruins que não permitiam que eles recebessem os sacramentos. Por que isso aqui é importante a gente estudar? Todas essas ideias, né, que eu passei muito rapidamente, que numa aula não dá para a gente aprofundar tanto, foram as ideias que geraram a Revolução Francesa. Quando chegou a Revolução Francesa, eram essas ideias que os iluministas ensinavam, essa ideia de uma religião muitas vezes natural, que a função da religião na sociedade é meramente prática e utilitária, que é importante defender a moral. Mas por que é importante defender a moral? Simplesmente para que haja ordem na sociedade. Nada mais que isso. Todos esses princípios foram penetrando na sociedade. Os padres liam muito isso aqui. Na Revolução Francesa, quando foi se ver os assinantes da enciclopédia, muitos eram padres. Depois, a nobreza lia muito isso aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um clero mal formado, que não está convencido dos direitos de Deus e da igreja na sociedade. Depois você vai ter uma nobreza com medo do poder que tem. O rei da França, isso é uma coisa tremenda, com vergonha da nobreza e achando que o poder que ele tem, né, pelo menos teoricamente, dadas essas leituras, que o poder não vem de Deus, o poder vem do povo. Né? E que o Estado deve ser separado da religião. A união Igreja-Estado é uma coisa que sempre houve em todas as sociedades. Isso até no paganismo, que é uma coisa natural. A religião, todo Estado, o Estado tem que ter religião, porque é a religião que vai dar ao Estado o reto direcionamento. Quando a gente diz que o Estado tem que estar unido à Igreja, não quer dizer que a Igreja deve mandar no Estado. Nem vice-versa. O Estado, quer dizer com isso é que o Estado tem que ajudar a Igreja a atingir o objetivo supremo de salvação das almas. Então, quer dizer união entre Igreja e Estado? Quer dizer que o Estado tem que ajudar a Igreja a promover a salvação das almas. Ajudar como? Materialmente. Materialmente, dando condições materiais para que a Igreja possa ensinar, para que a Igreja possa promover o culto, para que a Igreja possa fazer o seu apostolado. Né? Não quer dizer que a Igreja vai mandar no Estado, que se tem uma questão meramente civil para ser resolvida, por exemplo, se vai se abrir uma estrada ou não em determinado lugar. Isso é atribuição do Estado, a Igreja não se mete nisso. Mas a questão da educação, quem deve educar é a Igreja. Porque foi para a Igreja que Cristo disse, ide ensinai. Cristo não disse ide ensinai para o Império. Não disse ide ensinai para o Estado. Disse ide ensinar a Igreja. Então é papel da Igreja ensinar, não do Estado. O Estado tem que apoiar a Igreja. Compreenderam isso? Isso é bem importante. Então a união Igreja-Estado não quer dizer que a Igreja vai mandar no Estado. Aquilo que é de esfera do Estado, o Estado manda.
Mas o Estado não pode também criar uma lei que vai contra a lei de Deus. Não pode aprovar o aborto. Não pode aprovar a união homossexual. Não pode aprovar o divórcio. Entendeu? Não pode apoiar tudo aquilo que vai contra a religião. Contra a verdade. Porque a verdade é objetiva. O que a maioria decide não produz uma realidade. As coisas são o que são. Queira a maioria ou não. Então, a maioria não produz uma realidade. Assim como o rei não produziu uma realidade, a maioria não produz uma realidade. Então, a união igreja e Estado, desde que seja com a verdadeira religião, que é a católica, é algo necessário e é de justiça. Porque assim como o homem é formado de alma e de corpo, e quando você separa a alma do corpo, você tem a morte, também a sociedade. Você tem a união entre a igreja e o Estado, o poder espiritual e o temporal. Quando você separa, você tem a morte da sociedade, que é o que a gente tem hoje. As pessoas não agem bem, não tem religião. O que vai deter o banditismo? O que vai deter o banditismo? É a lei de Deus. Se as pessoas praticassem os 10 mandamentos, todos os problemas da sociedade estariam resolvidos. Né? Mas isso, desde que houve a separação entre igreja e Estado, que vem essa crise. Tá? E aqui nessa época, ainda oficialmente, a igreja era unida ao Estado. Mas aqui já com um conceito, uma concepção torta dessa união, uma concepção torta do que deve ser, por exemplo, o papel da moral da sociedade. Que é levar as almas para o céu, não é simplesmente produzir um bem-estar social. Isso é secundário. A função do Estado não é produzir bem-estar social. Isso é uma função secundária. O principal é, com ou sem bem-estar social, levar as almas para o céu. Fomos feitos para esse mundo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então vamos rezar aqui para encerrar a aula de hoje. E na próxima aula a gente já estuda a Revolução Francesa propriamente dita.